Olá, boa noite. Estamos voltando com a EBD, né? Agora, depois da recuperação do pastor, e estamos começando numa nova fase, né? Agora nós estamos começando com uma EBD que está sendo transmitida pelo Facebook, em breve será também pelo YouTube e pelo Instagram, mas nesse primeiro momento nós estamos transmitindo pelo Facebook. Hoje o tema da nossa EBT é conversão, fala ou ação. Rodolfo vai gostar. E nessa EBD é bem pautada na Epístola de Tiago, que é a epístola que a gente está trabalhando essa semana. Terminamos hoje, né? Terminaremos hoje essa epístola. Então vamos orar para a gente poder começar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por este momento na Tua casa, momento em que vamos estudar um pouco a Tua palavra, mesmo que brevemente. Te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra possa fazer eco em nosso coração e nos esclarecer, nos ensinar, Senhor, nos admoestar de como procedermos neste mundo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente, hoje esse é o tema, conversão, fala e ação. A gente trabalhou durante a semana nas redes sociais, na realidade, a autoria do livro, né? A divisão do livro, o conteúdo da Epístola de Tiago. E se você ainda não está seguindo a gente no Instagram, no Facebook, é bom que você siga. Porque a nossa igreja, a cada semana, trabalha um livro e a gente, então, nas mídias sociais, está ensinando um pouco desses livros, né? Então, toda segunda, quarta e sexta, a gente solta um pouquinho de conteúdo sobre os livros, né? Talvez vocês não estejam me ouvindo. Me ouvir. Muito bem, deu uma pequena microfonia aqui, mas já vai resolver. Muito bem, gente. Então, hoje a gente vai, na EBD, oi, boa noite, ter que focar num pedaço da Epístola de Tiago, né? E esse pedaço que eu separei da Epístola de Tiago, oi, boa noite. O pedaço que eu separei da Epístola de Tiago foi o capítulo 3, né? Então, o capítulo 3, na leitura da semana, acabou me despertando a atenção, vocês vão entender por que daqui a pouco. E eu achei muito interessante essa contraposição, porque, em princípio, parece que ele está falando contra um dizer do apóstolo Paulo, que a gente usa muito para evangelizar, né? Mas não é bem assim. No final, a gente vai entender que não é bem isso. Então, a gente vai trabalhar realmente o capítulo 3 e duas coisas que ele cita, dois aspectos do capítulo 3 de Tiago, que parecem que não têm conexão entre si, que estão desconexos, né? E essas duas coisas são, em primeiro lugar, né, os cuidados com a língua, algo que a gente ouve, né, há séculos sobre o capítulo 3. E a outra é a questão das obras. Então, o capítulo 3, né, de Tiago, ele pode ser dividido nesses dois grandes pedaços. O primeiro pedaço, que vai falar da língua, cuidados com a língua. E o outro, cuidado com as obras, com os atos, né, que a pessoa faz. É muito interessante olhar essas duas metades, essas duas grandes partes de uma laranja, vamos pensar assim, porque nas duas grandes partes elas são introduzidas por palavras que têm a ver com o que eu gosto, que é lecionar, instruir. Diz assim Tiago, capítulo 3, verso 1. Olha lá. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres. Aí ele usa uma palavra em grego, que é didaskaloi, né? Que quer dizer, a gente vai descobrir daqui a pouco, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Então, os mestres vão ser mais cobrados. É aquilo que a gente ouve, né? Segunda metade é aberta no verso 13. E diz assim, quem dentre vós é sábio, e aí aquela palavrinha, né? Soafós e entendido. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, é muito interessante porque as duas partes está tratando de uma coisa chamada instrução. O instrutor, aquele que instrui, né? O primeiro vai arguir, né? Não é bom que sejam muitos mestres. E na outra parte ele vai dizer, quem é dentre vós o sábio? Por que eu estou falando que ele usa palavras a respeito de um professor, de um instrutor? Porque quando a gente procura no grego, a gente percebe que esse ofício do instrutor, do professor,
geralmente é tratado por 4 palavras, seja no koiné ou no clássico, no grego, né? Koiné ou clássico. Vai dizer que o mestre, primeiro termo, didaskalós, né? Então, é o que está em Tiago, no capítulo 1, no capítulo 3, verso 1. E o segundo termo é o sábio, é o sofós, que está no capítulo 3, verso 13. E depois ele vai ainda botar o justo, didaskaios, o grego vai ter isso ainda como um instrutor, e o escriba, né? Que é o gramateus, né? É o gramático, né? Aquele que faz lá, então, os apontamentos. Então, veja só que coisa interessante, que o texto de Tiago, no capítulo 3, começa a nos falar. Ele está utilizando palavras que são sinônimas. Nós, na nossa interpretação, achamos que o mestre e o sábio, ou são duas coisas diferentes o que ele está falando, né? Do sábio e do mestre. Mas não, ele está usando sinônimos. Tudo é uma coisa só, o instrutor, o professor. E aí, olhem só, no capítulo 1, e no capítulo 3, verso 1, ele vai falar que aquele mestre, aquele sábio, aquele mestre, aquele, né, que ele não aconselha que todos sejam, é um instrutor reconhecido pelo seu domínio no campo da linguagem e da aprendizagem. É por isso que ele fala que tem a ver com a língua. Quando ele usa o didaskaloi aqui, no texto do capítulo 3, verso 1, ele está se referindo a alguém que trabalha no campo da linguagem. O professor faz isso, né? É linguagem o tempo inteiro. A gente está sempre falando, instruindo pela fala. Né? A gente pode fazer desenhos, mas é a fala. Ela é que vai dar toda a tônica, né, do ensinamento. Então, ele vai dizer no capítulo 3, verso 1, meus irmãos, não sejais muitos vós mestres. Esse daqui é esse mestre aqui, o instrutor reconhecido por seu domínio no campo da linguagem e, consequentemente, da aprendizagem. E aí ele vai dizer, sabendo que receberemos um juízo mais severo, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na palavra, olha como tem a ver no contexto, né? Este homem é perfeito, capaz de refrear todo o corpo, né? Então, ele está se referindo exatamente a esse instrutor que trabalha com a linguagem, que sabe manipular, ou que sabe mexer com o domínio da língua, né? Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o corpo. Veja também os navios, que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua. Olha só como tem a ver com esse instrutor que utiliza-se da linguagem. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo assim, é um fogo, sim, a língua, qual o mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno, pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então perceba que ele está trabalhando aqui com esse mestre, que não é um mestre comum, é um mestre que consegue dominar essa arte da linguagem, essa arte de mexer com as palavras, né? No capítulo 3, verso 13, que começa a segunda parte, né, quando ele acaba de falar da língua, e ele vai agora falar das ações, dos procedimentos, ele muda de palavra. Ele continua se referindo a um instrutor, mas agora é o saófos, é um erudito, habilidoso, alguém inteligente, um sábio em sentido prático, aquele em que a ação é governada pela piedade e pela integridade. Olha que coisa interessante. Agora, ele não está mais pensando no campo da linguagem, ele está pensando nas ações que a pessoa faz, no sábio, que é sábio no dia a dia pelo que ele pratica, pelo que ele faz, né? E a grande pergunta... Deixa eu só ler um pedacinho. Vai dizer lá o capítulo 3, verso 13.
Quem dentre vós é o sábio? Esse aqui, ó. Esse soafós aqui, o sábio e entendido. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. O sofós é o quê? É o sábio no sentido do prático, daquele que faz alguma coisa, daquele que age, né? Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal, diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Olha a prática, né? Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Olha a prática, né? Sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. São atos. Está falando de um instrutor que agora não domina o campo da linguagem, mas domina os atos que ele faz no dia a dia. A grande pergunta que esse capítulo nos levanta é essa. Diante dessas percepções, a pergunta que esse capítulo levanta é qual a relação entre o sábio, né, que ele fala primeiro o mestre, o didascaloi, aquele que maneja bem a língua, e o soafos, o que maneja bem as obras, ou que dá frutos, né, de prática na vida. Vamos lá, ver se vocês concordam comigo. Para mim foi simples entender. Jesus nos chama para falar e praticar o reino, né? Jesus nos chama para falar do reino, mas para praticar o reino. Mas o reino de Deus é para ser diferente da sociedade dos homens, onde se fala uma coisa e se faz uma outra. Pelo menos na época de Tiago era assim. Na época de Tiago, os homens, seja cristãos ou seja não cristãos, eles falavam uma coisa e faziam outra totalmente diferente. Como, por exemplo, as que eu coloquei aqui. Eles tinham, e o Tiago vai nos alertar sobre isso, prática de acepção de pessoas. No capítulo 2, verso 1, ele fala assim: ó, meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo, ou com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atenderdes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disseres, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te abaixo dos cabelos dos meus pés, não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos, né? Então, a sociedade do tempo de Tiago nos apresentam homens que agem um pouco diferente de como manda a lei do Senhor, porque na lei do Senhor são todos iguais, né? Não cumprem a lei, claro, né? Já começa por ali, né? Ele vai dizer assim: mas vós desonrastes o pobre. Porventura não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados, o nome de Cristo, né? Todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante, né? Terceira coisa que a sociedade do Tiago fazia: viviam em contendas, brigando um com os outros. Capítulo 4, do verso 1 ao 4, diz: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disso? Dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar o que não podeis alcançar, logo combateis e fazei guerra. Nada tendes, porque nada pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então viviam nessas guerras, seja um com o outro, seja contra o Senhor mesmo. E por fim, ainda o Tiago vai apontar que o rico daquela época roubava o pobre, o que era muito comum no Antigo Testamento, na época de Amós, de Oséias, né? Injustiça social. Ele vai dizer no capítulo 5, eis agora vós, ricos, chorai e pranteai por causa das desgraças que vos sobrevirão.
As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão corroídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo. Entesourastes para vós os últimos dias. Eis que o salário que fraudulosamente retiverdes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então percebam que essa sociedade do Tiago era uma sociedade que falava uma coisa: eu amo a Deus, mas desonrava o outro. Eu amo cumprir a lei do Senhor, mas não cumpria nada na prática, né? Então era uma sociedade que falava uma coisa, mas que agia de outra forma. É por isso que o Tiago vai colocar essas duas coisas, né, em contraste, a língua e as ações. Ao participarmos do reino de Deus, temos que ter uma nova prática de fé. É o que o Tiago nos desafia. Prática de fé, prática de fala e prática de obras. Pois elas devem combinar, né? É por isso que o Tiago vai falar sobre as obras no capítulo 2, logo no início do seu texto. O Tiago, no capítulo 2, e é um texto que a gente conhece muito, ele vai dizer no verso 14, né? Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Ele está contrapondo aquilo que ele começou a falar, né? Que ele falou lá no capítulo 3. Porventura, essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Porque a fé é o quê? O confessar com os lábios, com a língua. Mas não adianta, né? Não adianta só o didáscalos, o mestre que vai falar, que vai ensinar. Adianta o sofós, aquele que vai também falar: olha, você já sabe dominar a arte da língua, mas agora você precisa a arte da prática no dia a dia, né? Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só, né? É pela língua e pela ação. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é estéril. Porventura, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Se cumpriu a Escritura, que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Não é só pelo falar da fé, mas as duas coisas têm que andar juntas. No reino dos homens, eles falavam uma coisa e praticavam outras. No reino de Deus, a proposta do Tiago é as duas coisas juntas. O que é crente, o que adentra no reino de Deus e sai do reino dos homens, vamos dizer assim, ele tem que ser tão habilidoso na fala quanto na prática daquilo que ele fala, né? E aqui, concluindo, se Paulo considerou a fé o instrumento da salvação, porque é o que ele vai dizer, né? Lá em Efésios, capítulo 2, né? Uma fala que a gente sabe praticamente de cor, né? Capítulo 2, 8, 9, vai dizer para a gente, né? Porque pela graça sois salvos, pelo meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Parece que está em uma contradição, né? Tiago considerou as obras como evidência dela, ou como uma prova real de que a pessoa realmente é salva. Não basta só o falar da fé, é preciso agir de acordo com a fé. Assim podemos dizer que a fé nos justifica diante de Deus e as obras nos justificam diante dos homens. Justificam a nossa fé diante dos homens, entendem?
Quando a gente lê o capítulo 3 de Tiago e a gente descobre os significados das palavras, pelo menos dessas palavras, na introdução, né, das duas metades do capítulo 3, a gente consegue entender a proposta completa que Tiago, irmão de Jesus, estava fazendo, né, para os homens ali da sua comunidade, ou de todas as comunidades cristãs, porque ele vai dizer no capítulo 1, verso 1, né, que a carta que ele escreve é para todos, né? Então ele vai dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde, né? Então ele está falando para a totalidade de Israel, para todos os cristãos, né? Judeus conversos ao cristianismo aqui, né? Que não é só a fé, de repente, como o apóstolo Paulo batia tanto, mas é a junção da fé e da obra. O que o Tiago deixa para a gente muito claro aqui é que, à medida em que eu aprendo do Senhor, à medida em que eu aprendo da lei, né, à medida em que eu me aperfeiçoo na linguagem do reino, eu preciso, na mesma proporção, também me aperfeiçoar nas obras desse reino. E é por isso que eu deixo essa pergunta aqui para a gente refletir. Como temos combinado a fala do reino com a ação no e pelo reino? Porque essa é a proposta do Tiago, né? Essa é a proposta. É combinar, não é excluir, mas é juntar. Juntar aquilo que eu falo com aquilo que eu faço. E que essa também seja a nossa prática, né? Não importa se é muito ou se é pouco, importa que ela está acontecendo na vida, né? De ser uma fala que junta a fala da fé com a prática da fé. Amém? E aí? Tranquilo? Conseguiram entender? Pastor, falar alguma coisa? Eu estou pensando em algumas coisas aqui. Estou pensando em algumas coisas aqui que eu não tinha pensado antes, quando eu li, mas eu estou sempre trazendo o estudo e me veio à memória que foi quando a igreja começa ali com os discípulos, eles fazem a eleição daquele que vai substituir Judas, né? E depois também eles fazem uma votação lá para os diáconos. Né? Então, tinha problemas, né? Os judeus, eles começaram a servir só aqueles que eram judeus de língua hebraica só, de língua grega. As viúvas eles eram deixados mais escanteio, então eles estavam fazendo acepção. Não sei, não dá para a gente saber isso, né? Mas Tiago estava ali desde o início, né? Então ele já sabia dessa problemática. Ele está falando para os irmãos, né? Por judeus, olha só, não é para fazer acepção de pessoas, é porque os judeus, por natureza, já faziam, né? Os gentios, né? Então samaritanos. Já tinha aquele olhar de acepção, né? Ele está usando a figura do pobre, mas ele está sendo ali usando o extremo, mas não fazia exceção nenhuma, e que no caso os judeus faziam. E aí para a gente atentar, lembra de Jesus que não fez, e Jesus vai, ele faz um resgate, né? Toda a carta ele faz um resgate das ações de Jesus. Sim. Um paralelo com os evangelhos, a gente vê que ele traz ensinamentos de Jesus na sua carta. Parece que Martinho Lutero tomou aquilo lá como judeu, né? Não quiseram tirar do cano e tudo mais, a carta de Tiago, mas ele está resgatando justamente o ensino de Jesus. Sim. Jesus veio e Jesus mesmo dizia assim: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim alcançar aqueles que são deixados de lado, né? Então, os pobres, os oprimidos do diabo. Então, Jesus vem. Eu acho que o próprio Jesus, ele é o mestre que une os 4 significados, ou pelo menos os 3, né? Porque ele é aquele que fala, é o didascalos, né? É o que fala com muita propriedade, mas ele também é o que age. Porque ele, quando vê, mesmo no sábado, né, uma pessoa precisando de uma cura, de uma libertação, ele vai lá e age, né? Mesmo que aquilo ali renda a crítica dos líderes, né?
Para ele não tem problema. O que importa é essa convergência, né? Daquele que fala, né? Porque ele falou, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vê o cara sofrendo e ele não vai fazer nada, não. Ele vai lá e ele cura, ele vai lá e ele liberta. Então Jesus, ele une esses significados nele mesmo, na pessoa dele, né? Ele confronta essas instituições, né? Confronta a sociedade em si, né? Essas estruturas estão instituídas nesse molde de pensamento, Sim. né? Então ele vem combatendo isso, de certa forma, dizendo, olha, para Deus o importante é a pessoa, né? E aí, então, o texto que vai dizer, vocês fazem circuncisão no sábado, e né, vocês ganham um adepto no sábado e eu não vou curar, né? Eu vou tratar de um aqui. Então, é a questão das incoerências ali, né? Vocês vão resgatar o bichinho de vocês, né? O cabritinho, a ovelhinha que pulou a cerca e fugiu, vocês vão lá resgatar, né? Vão atrás dela, e aí vocês andam pra caramba, né? Poxa, trabalha muito, né? E eu não vou resgatar aqui as ovelhas do ser humano. E essa problemática aí já acontece em toda a sociedade, né? Acontece na época de Jesus, acontece hoje, no mundo inteiro. Mas aí Jesus vem, Jesus vem trazer essa, mas aí isso que é legal, né? Porque Jesus vem trazer esse viés humanitário mesmo, né? E aí que impacta toda a sociedade, né? De todos os tempos. E a gente também, então, olhar para Jesus, e é justamente o que eu imaginei que Tiago está fazendo isso aí, ó. Vamos olhar para o Mestre, né? Jesus, ele nos ensinou, então nós precisamos não esquecer e resgatar isso daí. Então, só acreditar tá legal. Até o demônio acredita, né? Até o diabo acredita. É até forte, né, o que ele fala. Mas se a gente não tiver esse correspondente, né, de prática na nossa vida... É verdade. Então, mas o Aristóteles, quando falou da introdução, me veio à cabeça o que eu li de Aristóteles. Aristóteles escreve uma carta, que é um livro, né? É Nico, alguma coisa assim. É um filho dele. Pro filho dele. E ele explica, engraçado que ele veio uns 300 anos antes de Tiago, né? Mais ou menos. Sim. Então ele escreve para o filho, ele faz um resumo das virtudes de um filósofo, de um sábio. E são exatamente esses princípios que você falou, só que ele usa uma palavra, ele vai desdobrando. E é exatamente o que Tiago fala, esse princípio que você usou como base. E sobre essa controvérsia de que, mas é um livro que Lutero, como o pastor Paulo disse, que é uma epístola divária, só que Paulo fala isso. Isso aí é que quando ele terminava a aula no seminário, uma luterana, mestre formada em Niterói, falou o seguinte: ele, quando terminava as aulas no seminário, na mesa da cerveja, que ele bebia muito cerveja, então ele começava a falar coisas, e tinha uma pessoa, um aluno, ou alguém lá, assistente, que escrevia. Então isso ele não falou para que se colocasse uma grade teológica. Sei. Uma coisa assim ali ao sabor, ao inspirado pela cerveja. E aí, agora, Paulo, ele não contesta isso, porque as pessoas só querem ler. Eu entendo que as pessoas pegam Paulo como o Pedro falou, tem uns indoutos aí, que são libertinos, eles usam o que Paulo falou, porque Paulo fala assim, a avenida que leva vocês para o céu chama-se Avenida de Boas Obras, que Deus preparou para nós andarmos por ela, até a gente chegar no céu. Então isso desconstrói todos esses crentes nominais, sei lá o que, sofistas, né? Digamos que evangélicos sofistas hoje. Sim. Né? Que eles têm uma premissa falsa e concorrente. Isso aí. Mas tudo bem. Amém. Então vamos encerrar a nossa EBD. Eu pedi para o pastor encerrar a transmissão. Vamos só orar rapidinho. E aí passamos a transmitir o culto, né? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por este momento, breve, mas de reflexão na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a gente hoje pôde aprender, né? Pôde recordar
que é muito importante saber do reino, saber da fala de Jesus, entender os mandamentos, conhecer profundamente cada mandamento. Mas também é importante colocar em prática esses mandamentos. Não tem como dissociar a linguagem do reino da prática do reino. Então, Deus, que a cada dia Tu nos ensine, nos capacite a saber mais das Tuas coisas, mas também a praticar mais aquilo que aprendemos. Obrigado por tudo, por absolutamente tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Só um último aviso. Semana que vem a EBD é sobre Abacuque, né? Então, está bem diferente. Será sobre Abacuque, provavelmente eu vou apresentar um Abacuque diferente, né? Que vai ser um Abacuque sálmico. Amém?